vou estar falando um pouquinho, né, do professor Jackson, né? Sou aqui da cidade de Itajaí, né? Trabalho na prefeitura como professor, né? Sou palestrante em concurso público, trabalho aqui na Ânima, na Sociesc, né? Na Fundação Getúlio Vargas. Sou casado, tenho 37 anos, pai de um menino. Sou formado, né? Qual é meu perfil profissional, pessoal? Eu tenho licenciatura em matemática, pedagogia, tenho especialização em matemática comparada, especialização em mídias educacionais, tenho especialização em educação, pobreza e desigualdade social, tenho especialização em estatística aplicada, especialização em neurociência aplicada à aprendizagem, especialização em didática e metodologias ativas de aprendizagem, tenho mestrado em educação e doutorando em educação e tecnologia. Só para vocês conhecerem um pouquinho aí do currículo do professor que vai trabalhar com vocês hoje no workshop. Uma ideia genial, tá? A calculadora HP, tá? Que foi do Juan. Esse cara, ele teve uma ideia genial que foi simplificar a notação matemática para facilitar as contas em máquinas. Então, esse cara é que começou a dar o início à calculadora científica, nesse formato, tá? Existem vários formatos de calculadora HP12C, tá? Tem a Prestige, a Platinum, tem a Platinum, que é uma série que foi de 25 anos ali, e tem a Gold. Então, todas elas têm as funções financeiras, porém, algumas teclas, elas variam de uma para outra, tá? Então, não vai ter como eu trabalhar todos os modelos. Então, nós vamos conhecer hoje a calculadora HP, porque eu tenho que conhecê-la para depois utilizá-la. Algumas funções bem importantes, porque às vezes você clica, né, tecla em alguma tecla, alguma função, e você não sabe o que está acontecendo, e acredita que a sua calculadora esteja com algum defeito. E aí nós vamos fazer alguns testes para ver se a sua calculadora ela está com algum defeito, se ela está tudo em ordem, tá? Durante o curso de hoje. Algumas características muito importantes, gente, da HP12C, tá? Ela opera com o sistema conhecido como RPN a Gold e RPN ou AUG Platinum e Prestige. O que é isso, pessoal? A Gold RPN, ela só trabalha com financeira, tá? Agora, a Platinum, ela já não. Você consegue fazer a transformação dessa calculadora financeira para uma calculadora normal, que a gente pode dizer assim, fazer os cálculos normal, como as outras calculadoras fazem. Só a Platinum e a Prestige que dá para fazer, tá? A Gold, ela não tem como fazer esse processo, ela é só financeira, tá? Em RPN, primeiro se insere os dados separados por ente. O que é isso? Esse RPN, ela é reversa, polonesa, notação. Ou seja, ela faz o seguinte, o cálculo ao contrário, o reverso. Então, eu sempre faço, né, numa calculadora normal, 4 mais 5 é igual a tanto. Na calculadora HP12C, ela faz o reverso. Primeiro você coloca o número, enter o número, e o sinal da operação é o que você coloca no final, tá? Então, por isso que é o reverso, é o contrário. Esse sistema de memória, ela é contínua. Guarda os dados desligada. Então, a calculadora HP12C, a financeira, ela tem um sistema de memória conhecido como contínua. Ela guarda os dados mesmo ela estando desligada. Então, você não perde os dados caso você já inseriu e desligou a calculadora. Ele fica lá guardado. Claro, se você apertar algumas teclas para finalizar a função, ou seja, apagar da memória, daí não. Agora, se você não apaga da memória, que nós vamos trabalhar hoje, Só um ela instante. continua lá na memória. Pois não? Ok. Ela possui teclas com 3 funções, tá? O que é essa lógica reversa, tá? Polonesa notação. Ele é um sistema de notação polonesa inversa, RPN, quando são introduzidos em primeiro lugar os dados e depois as operações em ordem inversa. Foi o que eu falei para vocês. Agora, como que eu vou? Eu vou iniciar desde o início, porque eu acredito que tem a gente aqui que não tenha muita noção de calculadora HP.
tá? Então, eu vou começar lá do início. Desde ligar, desligar, o indicador de bateria, que algumas pessoas não têm esse conhecimento, tá? O ajuste do controle, o contraste do visor. Sério, professor, dá para mim trabalhar com o visor mais claro e um pouco mais escuro? Sim, a calculadora tem como fazer isso, tá? Então, vamos lá. Como ligar e desligar a calculadora HP12C? Para começar a utilizar a calculadora HP12C, deve-se pressionar a tecla ON. Caso você queira desligá-la, basta pressionar essa tecla novamente. Então, a tecla ON ela vai funcionar como liga e desliga. Se não desligada manualmente, que é esse processo, a calculadora HP12C será desligada automaticamente, pois a mesma possui um mecanismo de Autosoft Office. Esse desliga sozinha entre 8 a 12 minutos depois do último uso. Então, não se preocupe. A sua calculadora HP ela é automática. Se você deixar ela parada, entre 8 a 12 minutos, ela vai desligar automaticamente, ou manualmente apertando no ON. Ok? Existe um indicador de carga. Professor, como eu sei que a minha calculadora ela precisa trocar a bateria? Tá? Quando você liga a calculadora HP12C Gold, no canto inferior esquerdo do visor, aparecer um asterístico piscando, significa que as baterias estão fracas e você deve trocá-las. Em relação aos modelos da HP12C Platinum e Prestige, um ícone de bateria mostrando no canto superior esquerdo do mostrador quando a calculadora está ligada. Significa que a bateria está fraca, devendo substituí-la de imediato, evitando transtornos. Ou seja, ela vai te indicar, tá? Quando ela está com a bateria fraca. Então, não precisa se preocupar. Eu não sei se a minha calculadora está com a bateria fraca ou não. Automaticamente, ela vai te indicar pelo asterístico ou pelo ícone de bateria no canto superior, se for a Platinum. Professor, como que eu ajusto o contraste do visor da HP12C? A legibilidade do visor, que a gente chama, né, depende da iluminação, do ângulo de visão do usuário e da configuração do contraste do visor. O usuário pode ajustar o contraste segurando a tecla F e pressionando mais ou menos. Quem tem calculadora aí, por gentileza, vamos fazer essa operação aí. Vamos ligar a calculadora no ON, aperte o F, deixa pressionado, e coloque, vai apertando no mais, e vê se o contraste dela, da luminosidade vai aumentando, tá? Eu vou fazer o acompanhamento aqui na minha. E vai fazendo ou menos. O que acontece? Se está um ambiente muito claro, talvez não dê para visualizar bem. Só que o número ele fica com uma sombra atrás. Essa seria a ideia, tá? A luminosidade vai fazer uma sombra atrás do número. Então, essa é a ideia que você aumentou a luminosidade ou diminuiu a luminosidade. Alguém conseguiu? Pode comentar aí no chat se deu para perceber se houve um contraste de luminosidade nesse sentido. Deixa eu ver aqui no chat. Conseguiram, pessoal? A Cíntia falou que sim. Conseguiu ver a diferença. Mais alguém? O Alisson. Olá, Alisson, tudo bem? O Alisson. Quem mais conseguiu visualizar? Já sabiam dessa ideia da luminosidade da HP12? A Bianca também. Muito bem. Ó, a Bianca disse que não sabia. A Maiara. Olá, Maiara. Eu acho que a Maiara já foi minha aluna. Muito bem. Isso aí. Então, são coisas específicas que passam despercebidos. E é importante. Às vezes, estás num lugar muito escuro e tu acaba querendo fazer o quê? Aumentar a luminosidade. Então, essa tecla do F mais e F menos vai te dar essa luminosidade. Ok? Vamos continuar, então. Deixa eu passar para o próximo. Agora, nós vamos fazer, tá? Se a sua calculadora ela está em perfeitas condições de funcionamento. Será que a minha calculadora ela está totalmente dentro do padrão dela? Está tudo certinho com ela? Ela está funcionando corretamente? A gente chama disso de um teste de circuito. Ou seja,
Nós vamos seguir essa ordem que está ali nas flechinhas. Desliga a calculadora. Com a calculadora desligada, mantenha pressionada ao mesmo tempo as teclas ON e vezes. Solte a tecla ON e logo após a tecla vezes. Dessa forma, será iniciado um teste completo dos circuitos eletrônicos da calculadora. Se a calculadora estiver funcionando corretamente, dentro de alguns segundos de processamento, o visor mostrará os dizeres 8,888 e todos os indicadores de estado ativados, exceto o asterisco, que indica bateria fraca. Se o visor mostrar erro 9, apagar ou não apresentar os resultados corretos, refaça o teste. Caso persista o erro, a calculadora necessita de reparos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos desligar a calculadora, né? Desligar a calculadora, apertar no ON e no vezes, e soltar o ON e depois o vezes. Vamos ver o que vai dar. Ela vai piscar um número. Vai ficar piscando o número. Vai levar um tempinho, dentro de alguns segundos. E aí? Estou fazendo aqui na minha. Às vezes demora um pouquinho. Quem conseguiu, vai comentando aí no chat pra gente. Ó, Isa, deu certo sim, todas as funções apareceram. Ótimo, Isa. Mais alguém aí? Conseguiu? Ó, a minha já apareceu aqui também. Vocês estão visualizando? Ó, menos 8,888. Demora um pouquinho. Mais alguém conseguiu? Na calculadora do emulador na internet, eu não sei se dá certo, gente. Mas na física, ela funciona mesmo. A Bianca deu certo também, Bianca. Mais alguém? Se não deu certo, tente novamente. Caso o erro persista, o Alisson também falou que deu certo. Caso o erro persista, pessoal, é importante vocês fazerem a manutenção da calculadora. Isso é interessante quando você compra uma calculadora nova. É um teste que você faz. E às vezes as pessoas não sabem, elas compram a calculadora sem fazer o teste, né? Então, mais um conhecimento aí para vocês. Já aprenderam a luminosidade, agora aprenderam a ver se a sua calculadora está com o seu funcionamento em perfeitas condições, né? Verificando através do teste de circuito. Já conheciam essa função também ou não? Comentem lá no chat ou falem aqui no áudio também. Não tem problema. Tudo certo, então? Ok. Apareceu o Evelyn e depois apareceu 0,00. A tua calculadora, Cíntia, é a Platinum ou é a Gold? É a prata ou é a douradinha? Gold. Uhum. Será que tu fez corretamente? Porque quando aparece 0,00, é porque tu ligou ela na função normal dela. Depois tente novamente, tá? Vamos lá então, continuando lá, tá? Teste do teclado e visor. Agora, lá eu testei as funções, né, da HP. Agora, eu vou testar o teclado para ver se ele está corretamente, tudo certinho. Qual seria o procedimento, pessoal? Desligue a calculadora. Com a calculadora desligada, mantenha pressionado ao mesmo tempo as teclas ON e dividir. Solta a tecla ON e logo após a tecla dividir. Quando a tecla ON for solta, aparecerão no visor 4 traços. Para executar o teste, as teclas deverão ser pressionadas em ordem da esquerda para a direita, ao longo de cada linha, começando da primeira linha superior e terminando na última inferior. Quando cada tecla é pressionada, diferentes posições dos traços aparecerão no visor. Se a calculadora estiver funcionando adequadamente e todas as teclas forem pressionadas na ordem correta, o visor apresentará o número 12 após o acionamento da última tecla mais. Observação:
A tecla Enter deve ser pressionada tanto na terceira como na quarta linha, caso a calculadora apresente algum problema de funcionamento, ou se uma tecla for pressionada fora de ordem, o visor apresentará a imagem erro 9, que indica que deverá ser feito o teste novamente, né? Ou a calculadora apresenta algum problema técnico. O que acontece? Vou explicar para vocês. Eu não estou conseguindo visualizar aqui a minha câmera aqui, não sei por quê, mas vamos lá. Ó, aqui está a calculadora. Você vai apertar ao mesmo tempo a tecla ON e dividir, soltar a tecla ON e dividir. O que ele quer que você faça? Para ver se todas as teclas estão funcionando bem, porque às vezes uma tecla não funciona e você não sabe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar da esquerda para a direita, apertando todas as teclas, uma em sequência. Vá para a segunda linha, até que toca novamente até o final do X. Na terceira linha, aperta Enter. Novamente até o final. Na última linha, quando chegar no Enter, tem que apertar de novo. Porque um pedaço da tecla Enter está na linha 3 e o outro pedaço do Enter está na linha 4. Então, você tem que fazer esse teste, tá? Ele é muito importante. Por quê? Quando você vai fazer um cálculo financeiro e a sua tecla não está funcionando, vai dar o erro. Então, você nunca vai chegar naquele resultado que você precisa, tá? Tentem fazer o teste aí, por gentileza. Aperta ON e depois dividir, deixando o ON pressionado. Depois aperta, solta o ON e tecla o dividir. E solta e faz totalmente a calculadora, um por um. Quem consegue lá? Vamos ver. Alguém falou alguma coisa no chat com o professor. Apareceu, ok, obrigada. Ok, Cíntia. Conseguiram fazer esse teste do teclado do visor? Vamos ver se o pessoal conseguiu. Demora um pouquinho, né? Tá quase acabando aqui. Ok, Alisson. Olha, o Ricardo falou que sim. Conhecia, Ricardo, essa técnica? Para saber se as teclas estavam corretas? Funcionando? Vamos lá. Quem for acabando aí, depois fala com o professor. Lá no chat, para a gente se comunicar lá. Vamos lá. O Ricardo falou que sim. O Alisson falou que estava quase acabando. A Cíntia falou que consegui. Deu certo então, Cíntia. Tua calculadora tá, ó, tudo certinho. Ok. Mais alguém? Opa, o Alisson também falou que deu tudo certo. A calculadora está, ó, em perfeitas condições para fazer cálculo financeiro. Mais alguém? Vamos ver se tem mais alguém aí para a gente... Porque assim, ó, antes de fazer qualquer cálculo financeiro, gente, é importante conhecer a calculadora HP12C. Não apenas sair calculando. Tem algumas funções que são importantes conhecer. Porque se começa a aparecer começa a fazer cálculo financeiro e depois você acaba teclando numa tecla ali, né? Pressionando uma tecla e não funciona e você não sabe, e você acha que está fazendo o cálculo errado e não é. É porque aquela tecla não está em adequado funcionamento, ok? Então, acredito que todos conseguiram aí, estão testando, ou se não estão com a calculadora do emulador, né? Vamos seguir então aqui em frente. Vamos lá. Quais são as características da calculadora HP12C? Que é importante, tá? A calculadora HP financeira, Gold, opera somente com o sistema de entrada de dados EPN, notação polonesa reversa. Ela não trabalha com uma calculadora ALV, que são os algarismos, de fazer uma operação, não, como a gente fala, né, em ordem. A nossa operação ela não faz, a Gold. Onde são primeiro introduzidos os dados, separados pela tecla Enter. Então, toda vez que eu for introduzir um dado na calculadora, eu tenho que apertar a tecla Enter para salvar esse dado. Depois, as operações. Tal sistema possibilita a solução de cálculos extensos, com muita mais rapidez e simplicidade. Claro, tu vai botar Enter, bota o número, Enter, soma, vai botando, tá? Já as calculadoras HP12C Platinum, é aquela que eu tenho, e HP12C Prestige, podem ser configuradas para executar as operações aritméticas, tanto no modo RPN,
quanto no modo algébrico. Ou seja, eu posso fazer no modo algébrico ou RPN, que é a anotação polonesa reversa. No modo de anotação polonesa reversa, que é o chamado RPN, esse modo RPN, ele está... Deixa eu pegar aqui no começo, ver se vocês conseguem... eu não tenho aqui no desenho, mas depois aparece a calculadora maior. Ele está em cima da tecla CHC. CHC. Em cima da tecla CHC tem RPN, que está em cor laranja, certo? E quem tem a Platinum, que é essa daqui que eu estou mostrando aqui no visor, que é o que eu tenho, embaixo do CHS tem o EEX. Pode ver que tem um ALG em laranja, que é o quê? Que é o algébrico. Então, a sua calculadora, ela dá para fazer do modo algébrico e do modo RPN, tá? Se não tiver o modo algébrico, só dá RPN, tá? No modo da anotação polonesa reverso, os resultados intermediários dos cálculos são armazenados automaticamente. Então, não é necessário usar parênteses. Então, RPN, ele já separa os resultados, tá? Os cálculos, né? Os resultados dos cálculos intermediários, tá? Tu não vai usar parênteses para fazer os cálculos. No modo algébrico, as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão são executadas da maneira tradicional, como sempre, tá? Observe que uma mesma tecla da HP12 pode ter 3 funções diferentes, reconhecidas pelos caracteres em branco, na face superior da tecla, azul na face inferior da tecla e dourada na parte acima da tecla. Então, tudo que eu quero, ela tem 3 funções, eu posso trabalhar. Ela tem a função branca, azul e dourada, que eu chamo de laranja, dourada, tá? Ou seja, tu pode trabalhar com essas 3 funções. A parte branca, ela fica em cima da tecla. A parte azul fica abaixo da tecla. E a parte dourada fica acima da tecla. Porque a azul ela fica, e a branca fica bem em cima. Tá? A calculadora HP12C está equipada com um sistema de memória contínuo, gente, que mantém os dados guardados mesmo com a calculadora desligada, já tinha comentado. A memória contínua da calculadora contém os registros de armazenamento de dados, os registros financeiros, os registros da planilha operacional, tá? E LATS-X, que é o último valor de X. A memória de programação e informações de estado como o formato de apresentação, o formato de data e o modo de vencimento. Tudo isso ela consegue deixar registrado. Todas as informações da memória contínua são conservadas mesmo quando a calculadora é desligada. Ademais, as informações na memória contínua são conservadas por um curto tempo quando as baterias são removidas, para que se possa trocá-las sem perder os dados e os programas. Ou seja, olha que interessante. Tua calculadora deu sinal que está acabando a bateria. Estás no meio de um cálculo. Tu pode trocar, ela tem um tempo, tá? Um tempo para que você possa trocar a bateria e ela não perder a memória, tá? É um tempo muito curto, mas é um tempo suficiente que você consegue trocar a bateria e não perder aquele cálculo que você está fazendo, tá? Então, se a sua calculadora está desesperado, ai meu Deus, eu tenho que terminar e eu não consigo, e está acabando a minha bateria, não tem problema. Automaticamente você pode trocar, ela vai ficar com o cálculo registrado, guardado por um curto espaço de tempo. A memória contínua pode se reinicializar automaticamente se a calculadora cair ou sofrer um choque mecânico. Sua calculadora caiu, ela vai se realizar automaticamente, tá? Ou se a alimentação for interrompida. Você também pode reinicializar a memória contínua manualmente, como descrita a seguir. Professor, eu quero que a minha calculadora venha no formato de fábrica, porque eu tenho muita memória salva nela. Como que eu faço? Desligue a calculadora, segure a tecla menos e aperte ON e solte ON. Quando a memória contínua reinicializada, ou seja, ela vai se reinicializar, ok? Todos os registros serão zerados, gente, todos. O que é isso? Porque como você está trabalhando com uma função financeira, você vai colocar cálculos financeiros. Ela vai estar registrando esses cálculos.
Mas não, professor, eu quero que a minha calculadora seja de fábrica, novinha como ela veio, zeradinha. É naquele formato que você vai fazer. A memória de programação consiste em 8 linhas de programação. Cada contendo a instrução GTO 000. O formato de apresentação é configurado para o formato padrão com 2 casas decimais. Por isso, quando você liga a sua calculadora e ela vem de fábrica, como a nossa amiga, acho que foi a Cíntia que falou ali, deu 0,00. Ou seja, 2 casas depois da vírgula, 00. A dela está novinha. Mas também consegue mudar depois a quantidade de casas. Nós vamos trabalhar hoje. O formato da data é configurado para mês, dia e ano. Não é o nosso sistema brasileiro, é o americano. Ela vem do formato de fábrica. Então, o formato de fábrica dela é mês, dia e ano. Nós vamos ver como tirar isso aí. O modo de vencimento é configurado para o fim de cada período. Então, a calculadora ela vem com um vencimento sempre para o fim de cada período. O cálculo aritmético é configurado para o modo RPN, ou seja, se tu tens uma calculadora Platinum e tu vais fazer a configuração de fábrica, ela vai vir como RPN. Aperta o número, Enter o número e a operação. Dá para colocar pelo algébrico? Sim. Se ela tiver essa função, que é F-alg, que é algébrico, você consegue. Quando a memória contínua é resinalizada, o mostrador exibe PR error. Apertando qualquer tecla apagará essa mensagem do mostrador. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Deixar ela novinha de fábrica, sem nenhum vício. Vamos lá. Desliga a calculadora, segure a tecla menos e aperte ON. E solte ON. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, ver se vai aparecer esse PR. Comente lá no quem já fez durante a minha fala. Tem alguém no chat falando. Ah, a Isa falou que deu tudo certo, sim. Essa de agora... Vamos lá. Ô, professor, seria apertar o menos e o ON? Isso. Segure a tecla menos e aperte ON, depois solte ON. Ah, a Isa falou que essa também deu certo. Ok. Essa voz que falou comigo agora, eu acho que eu estou reconhecendo. É o Ricardo? Ah, já foi meu aluno? Não, não. Acho que não. Não. Parecido com a voz. Vamos lá, então. Não tem problema. Deu certo aí, Ricardo? Agora tá 0,00. Isso, isso. Isso aí. Ela mostrou o PRRROR? Sim, na verdade, quando eu apertei o menos aqui e tudo mais, que mostrou um cálculo que eu tinha feito ano passado, Ah, é que porque ela era está de zerando, na verdade, né? 403, que a gente está fazendo um exercício aqui, que seria de um carro que valia 280 mil Aham. e com os juros ele foi para 413, certinho. Ah, legal, então. Muito Ah, legal. mais uma função aí para vocês. Ó, a Cíntia falou que conseguiu, o Alisson também. Eu sei que essa parte é meio teórica, pessoal, mas é interessante vocês saberem. E depois é o seguinte, eu vou deixar aqui o meu e-mail para que quem quiser esse slide, essa apresentação, também possa enviar para vocês, tá? Para vocês Nossa, ficarem seria muito guardadinhos aí. bom. Isso, tá bom? Vamos lá, então. Daí, no final da apresentação, o professor manda para vocês. Ah, para selecionar o modo RPN, tá? Aperte F e RPN para configurar a calculadora no modo RPN. Quando a calculadora está no modo RPN, o indicador de estado RPN está presente usando parênteses se necessário. Então, por exemplo, preste atenção no que o professor vai falar agora. Nós vamos fazer esse cálculo simples, só para entender, porque às vezes aqui tem muita gente diferente, a gente não sabe quem já domina a calculadora e quem não domina. Né? Então, vamos começar lá do início. Como que eu faço para efetuar esse cálculo? Eu tenho que ver se na minha calculadora ela está RPN. Ela vai aparecer RPN lá no visor. Tá? Tá aparecendo para vocês? Caso não apareça, você tem que apertar o F e o CHS na sua calculadora. Ela está do lado da tecla 7, à esquerda. Aperta, ela vai aparecer e faz esse cálculo. O que eu faço? Eu digito 1, Enter, 3, mais.
Ó, sempre eu faço esse formato, tá? Um número entre o outro número e mais. Aqui é tudo tranquilo, né, pessoal? Essa foi fácil? Agora eu gostaria o seguinte, quem tem a Platinum, tá? E quer fazer uma calculadora, porque às vezes assim, ó, traz uma aula que não é financeira e tu queres fazer outro tipo de cálculo. E tu pega, eu vejo muitas pessoas pegarem outra calculadora, usa duas calculadoras. Se for a Platinum, não é necessário. Tu consegue fazer a transformação. Vamos fazer então. Como que eu preparo ela para outro tipo de cálculo? Eu aperto no F, ALG, tá? Vai aparecer a palavra ALG no visor da calculadora. A professora minha não tem, eu acho que ela é Gold. Eu não sei se os modelos mais novos da Gold já tem, tá? Eu acho que não. Mas quem tem um modelo novo aí, se tiver, dá um toque já para mim aí, tá? Mas eu acho que só a Platinum tem esse formato. Daí vai aparecer o ALG. Agora tu pode fazer o formato normal. 1 mais 3 e apertar o Enter. O Enter vai ser o igual. Deu certo para quem tem a Platinum aí? Ah, a Isa falou que sim. A Cíntia também falou que conseguiu. Mais alguém? Vão falando lá. No chat. Tá, professor? Tá dando para entender, pessoal? Estão conseguindo captar a minha mensagem? Vão falando para o professor, tá? Assim o professor vai falando as aulas aí. Ok. Vamos seguir então. Agora, como eu falei agora, para fazer o modo ALG, que é o do algébrico, aperte F, ALG, para configurar a calculadora do modo ALG. Quando a calculadora está no modo ALG, o indicador do estado ALG está presente, ou seja, vai aparecer ali na calculadora, foi o que eu falei. Tá? No modo ALG, você digita primeiro o número, aperta mais, digita o segundo número, e em seguida aperta a tecla igual, que é o Enter. Tá? O interessante também é o quê? A calculadora HP12C está equipada com um sistema de memória contínua, que mantém os dados agrupados, mesmo com a calculadora desligada. Observe que uma mesma tecla da HP12C pode ter 3 funções diferentes, como eu já falei. Tá? Deixa eu passar aqui agora. A função primária, que é em branco, é indicada pelos caracteres impressos em branco na sua parte superior. As funções secundárias de uma tecla são indicadas pelos caracteres impressos na letra dourada acima da tecla e a letra azul na sua face inferior. Essas funções secundárias são selecionadas apertando a tecla do prefixo apropriada antes da tecla da função. Ou seja, se eu quero a tecla dourada, eu vou apertar no F, sempre antes. Se eu quero a tecla azul, eu vou apertar sempre o G, porque eu sempre tenho que apertar antes o comando dessas teclas. Tá? Se eu quero, por exemplo, mudar para a raiz quadrada, por exemplo, que é em azul, tá? Eu tenho que apertar G para selecionar antes. Posso, a raiz quadrada de 25. Eu boto 25, G e aperto a tecla da raiz, porque senão não vai dar. Sempre eu tenho que apertar a tecla que ela precisa antes de selecioná-la, tá? Se é a tecla azul, eu vou apertar a tecla azul. Se é a tecla dourada, a tecla dourada, ok? O que os símbolos escritos acima e abaixo das teclas? Como há um número grande de funções e para reduzir o tamanho da calculadora, algumas de suas teclas possuem, na verdade, até 3 funções. Por isso, tu imagina uma calculadora dessa com todas essas funções. Então, eles fizeram o quê? Uma calculadora, tá? Que fosse compacta e que tivesse todas as teclas numa função só. Então, por exemplo, uma tecla ela tem até 3 funções, que tem a branca, a dourada e a azul. É isso que ele quer falar. A principal escrita em branco no corpo da tecla, chamada de flag, e 2 secundárias escritas em azul na parte inferior da tecla e outra dourada na parte superior. Assim, caso queira acessar uma dessas funções, você precisa primeiro pressionar a tecla acionadora, que a gente chama, que é o G ou o F antes, da função secundária.
desejada e depois a mesma, tá? Onde o F, com a cor da tecla dourada, acionarão as funções grifadas em dourado. E G, a cor da tecla azul, acionará as funções grifadas em azul, associando-se a cor de tecla da função com a cor da função que será utilizada. Assim, para utilizarmos as funções alternativas, dourado ou azul, de determinada tecla, devemos pressionar antes a tecla de prefixo correspondente, F dourada ou G azul. Observação: caso você tenha pressionado uma das teclas de prefixo F ou G, por engano, o que acontece? Basta pressionar a tecla Enter para cancelar o anúncio do visor. Olha que interessante. Ah, não era a tecla F, professor. Era a tecla F. Vou ter que apagar tudo. Não. Se tu apertar a tecla Enter, ela vai cancelar o anúncio do visor, ou seja, que você está pedindo para acionar a função G ou para a função F. Então, não preciso apagar a calculadora se eu estou fazendo um cálculo. Se eu apertar a tecla Enter, ela vai cancelar aquele último comando que você fez. Como trocar o ponto e vírgula? Professor, não consigo trabalhar com o modelo americano. Como que eu faço para transformar o ponto por vírgula na minha calculadora? Para realizar a troca de ponto e vírgula, ou vice-versa, deve-se proceder da seguinte forma. Desligue a calculadora, vamos lá. Vou fazer tudo caminha. Com a calculadora desligada, mantenha pressionada ao mesmo tempo a tecla ON e a do ponto. Solte a tecla ON e logo após a tecla do ponto. Vai mudar automaticamente. Tente lá e fale no chat se deu certo para vocês. Ó, eu estou apertando ON. Vou soltar ON primeiro, depois a tecla. A minha mudou. Quero voltar para a vírgula. ON, aperto o ponto, solto o ON. Vê se deu. Comente lá no chat para o professor. Vamos ver aqui, tem 2 comandos já. Deu certo, a Isa falou. Mais alguém conseguiu? Sabiam essa situação de trocar ponto para vírgula? Porque às vezes não gosta de trabalhar com um ponto no início, ou com vírgula no início. Então, você pode fazer essa troca, pessoal. Mais alguém ainda não sabia? Comente aí no chat para o professor aí. Que é bem importante essa participação de vocês, tá? Vamos agora para... Professor, é sempre muito desafiador trabalhar com casas decimais. Por quê? Eu posso fazer tantas casas decimais. Então, o que acontece, pessoal? Esse arredondamento. A calculadora HP12C, ela faz esse arredondamento automaticamente para vocês, tá? A partir do momento que você seleciona quantas casas vocês querem, tá? Após a vírgula, ela vai fazer esse arredondamento. Então, o que é importante? Quando você... Porque assim, ó, uma coisa tem que ser distinta, tá? Eu tenho uma maneira de fazer o cálculo utilizando a HP12C e tenho o cálculo financeiro usando a HP12C com suas próprias teclas. O PV, o N, que é o período, a taxa, que é o I, são 2 coisas totalmente diferentes. Eu posso pegar uma fórmula financeira, calcular ela algebricamente, tá? Que é uma coisa. E eu posso fazer o cálculo financeiro automaticamente apertando as teclas financeiras. São 2 coisas diferentes, tá? Porque às vezes você usa a tecla HP12C para calcular uma fórmula financeira, porque você não vai poder usar, por exemplo, as teclas financeiras direto, PV, N, taxa, não. O professor quer que você faça através de fórmulas. Então, você vai trabalhar com a HP, sim, só que você vai trabalhar só o desenvolvimento da fórmula, não o desenvolvimento, cálculo financeiro com a HP. Então, quero que deixe bem claro isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou fazer o arredondamento, se você faz direto na fórmula da HP, que é a própria para ela, ela vai dar o valor exato, tá? Se você faz o cálculo algebricamente, que eu falo utilizando a fórmula financeira, ela vai dar, talvez, algum arredondamento ali tem que fazer, tá? Vai ficar uma diferença mínima, pouca ali, do resultado da HP.
Por quê? Porque dependendo de quantas casas você vai usar, se você estiver fazendo o cálculo na fórmula algébrica, aquela que o professor fala lá, tá? Montante é igual capital, tal, certo? Então, é diferente, ok? Nós vamos ver isso hoje também. Como que eu faço para aumentar o número de casas da minha HP e diminuir? É super tranquilo. Você deve apertar no F e depois o dígito correspondente ao número de casas que você quer. Eu quero 3 casas, professor. Eu aperto F3. Vai aparecer 3 casas. 3 zeros depois da vírgula, ou do ponto, se essa Eu ia, calculadora está falando. eu ia Oi. acabar de perguntar agora aí sobre isso aí, porque eu apertei aqui, aí ficou um zero só. Aí agora eu apertei o 0 e 1, aí tem duas casas agora. Tem o 0, ponto, o 0. Isso. Agora tu aperta F3. Sim, agora é 0,003. Zero. Isso. São 3 3 casas. zeros. Eu consigo colocar até 9 casas. F9. Sim, realmente. Muito legal. Isso. Isso. Então, assim, ó, por isso que eu tento explicar isso no começo do HP, é um pouco meio chato no início, só que assim, ó, tem coisas que ela é muito poderosa, a HP12C, tá? Então, assim, ó, temos que fazer a diferença entre calcular finanças com a HP12 utilizando totalmente a parte financeira dela, só as teclas financeiras, ou eu posso calcular finanças utilizando fórmulas, que daí eu vou utilizar o formato algébrico. Não que não preciso ter o algébrico na minha calculadora, não preciso. Só que eu vou trabalhar com a sequência lógica da algébrica. Primeiro eu multiplico, faço expoente, tal, tal, tal. E o que acontece? Por que eu começo com isso com vocês? Porque às vezes o professor ele não vai dar direto para vocês o cálculo financeiro direto, PV, aperta PV, depois aperta CHS, depois aperta NI, taxa. Não. Ele vai dar a fórmula, pede para você, calcule. Tu não sabe fazer uma raiz, você não sabe fazer uma potência. Então, e a calculadora ela faz isso tudo para vocês, tá? Que nós vamos fazer isso hoje. Tudo certo, Professor, então? Oi, pode falar. qual seria o número de casas exatos para a gente trabalhar? Então, a calculadora HP12C, ela calcula automaticamente, tu não precisa se preocupar, tá? Se tu faz ela com a parte financeira total, tá? Quando tu faz a fórmula algébrica, que é aquela fórmula que o professor fala que capital é igual a taxa vezes tempo vezes período, aí eu sempre recomendo utilizar o número maior de casas, as 9. Porque como tu estás usando... Porque assim, quanto mais próximo quanto mais casas, mais próximo do resultado você vai ter. Porém, se você está trabalhando com fórmula da HP12C, automaticamente não precisa se preocupar, tá? Não Uhum. precisa se preocupar, porque ela automaticamente vai fazer para ti esse valor. Só que assim, a gente sempre utiliza 4 casas, entendeu? 5 casas. Daí vai de cada professor. Por isso que em concurso público, quando eu vou dar uma palestra de concurso público ou umas dicas de concurso público, eu falo, se na questão do concurso público não tem quantas casas você pode utilizar, deve fazer o cálculo, a questão é anulada. Por quê? E as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque se eu fizer um cálculo com 2 casas decimais, vê se tu concorda comigo, e você faz um cálculo com 3 casas decimais, o resultado vai dar uma diferença, não vai? Vai. Ele vai dar uma diferença. Ou seja, tem que estar definido a quantidade de casas que a pessoa quer que você faça. Por isso que a gente fala, ó, para essa questão eu quero 3 casas. Não existe uma regra. A HP12C, automaticamente, ela faz esse arredondamento para você, quando você calcula direto com a fórmula dela. Se faz pela fórmula algébrica, quanto mais casos você utiliza, mais próximo do resultado você vai estar. Você respondeu a pergunta? Muito bem ainda. Ok, muito bem, garoto. Vamos lá, então. Agora, isso aqui, gente, muita gente não usa. Isso aqui é muito importante. Por quê? Eu posso registrar na calculadora, na memória dela, alguns números importantes. E eu posso deixar ele guardado ali para sempre. Se eu trabalho numa empresa e essa empresa ela tem, por exemplo, uma taxa fixa naquele mês, ela tem
outros números específicos da empresa que não vão mudar naquele determinado período, tu pode fixar aquele número e buscá-lo aquele número, tá? Então, por exemplo, a HP12C tem 5 tipos de memória, tá? Ela tem a memória temporária, que a gente chama que é pilha operacional, registradores de uso geral, registradores financeiros, memórias de programação e memórias estatísticas, gente. Eu consigo calcular estatística com a calculadora HP. Vocês sabiam disso? Eu posso trabalhar estatística com a calculadora HP12C. Ou seja, vocês têm uma ferramenta muito poderosa na mão de vocês. E se vocês aprenderem a utilizar, nunca mais vão querer deixar ficar sem ela. Vai ser alguma coisa tipo aquelas carteiras de bolso, tá? Como funcionam as memórias temporárias, tá? A gente chama de stakes ou pilhas operacionais. Ela utiliza 4 memórias momentâneas, gente. Sendo a primeira X e assim por 3 auxiliares, que é o Y, o Z e o T. Sempre, ela entende assim, tá? X, Y, Z e T. Falaremos muito em registro X, registrador Y, números em Z e T, sempre se referindo aos números armazenados nessas memórias. Estas memórias são colocadas em cima uma da outra, na seguinte ordem, de baixo para cima, X, Y, Z e T, formando um stake, ou seja, uma pilha. Vamos supor que você esteja utilizando aí pela primeira vez HP, e você digita um número e depois outro número. No visor, você vê apenas o que está digitando, não é verdade? Se tu pegar e digitar um número e depois digitar outro, só vai ver o segundo. Mas a HP, ela vai, tipo, empurrando para a memória secundária os números digitados anteriormente. Isso é uma característica muito útil, que veremos a seguir, tá? A HP12T também, ela dispõe de 4 memórias momentâneas, isto é, dispõe de 4 campos onde as informações podem ser utilizadas temporariamente. A primeira memória é aquela do conteúdo que aparece no visor, acionando a tecla Enter. O conteúdo é passado da primeira para a segunda memória, e assim sucessivamente, até a quarta memória. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste? Vamos fazer o seguinte, são 4 memórias, tá? Você vai zerar a sua calculadora. Como que você zera a sua calculadora? Você vai apertar F, Fin, Reg. F, Fin, Reg, ela vai zerar o financeiro também. F, Fin, Reg. Financeiro, ela vai zerar o teu financeiro, tá? E depois eu vou falar sobre isso. Eu tenho uma tecla para zerar o financeiro, só a parte financeira dela. F, Fin, Reg. Aperta Enter. 1, né? Perdão. 1, tá? Aperta Enter. 2, Enter, tá? O que acontece? Quando você está fazendo isso, você está registrando na sua calculadora os números na memória. Se você perceber, quem apareceu foi o 2. Por quê? Porque o 1 foi empurrado para a memória, tá? Se tu apertar 3, tá? Enter, você vai empurrar o próximo número para a memória, tá? Ela tem até 4 memórias, ok? Momentânea. Quando digitamos o quinto conteúdo, ele passa a ocupar o primeiro elemento, consequentemente, o que estava na quarta memória. Ou seja, tu vai digitar, olha que interessante, só 4. Se tu precisa um dos 4, tens que cuidar. Por quê? Ela vai entender que o último que você registrou, né, que é aquele primeiro, ela vai ocupar pelaquele próximo que você está digitando. Então, ela vai tirando sempre aquele primeiro que você digitou lá no início, porque ela só tem 4. Se você digita 5, aquele primeiro que você registrou é perdido, tá? E o que estava na terceira passa para a quarta e da segunda para a terceira, ou da primeira para a segunda. É tipo uma pilha, stake, uma pilha. Agora vem interessante. A tecla R com uma flechinha, que é a terceira linha com a terceira coluna, pega a terceira linha da calculadora com a terceira coluna, tá? Ela tem uma tecla R que você pode estar apertando. Ela modifica a posição desses elementos. O conteúdo que está na N, a primeira memória, passa para a quarta. O da quarta passa para a terceira
para a segunda e a segunda para a primeira. É importante saber utilizar essa tecla, pois se você deseja conhecer o que está armazenado nos outros campos e não se lembra, basta utilizar essa tecla. Ou seja, eu quero buscar um número. Eu vou apertar R e a teclinha ali com a flechinha. Automaticamente, ela vai estar dando para você essa ideia. Tem uma tecla X, tem o maior e o menor Y. Ela substitui a posição, tá, do elemento da primeira posição com o elemento da segunda posição, ficando inalterados os elementos da terceira e da quarta. Ou seja, professor, eu quero alterar o primeiro elemento para o segundo elemento. É nessa tecla que você vai fazer. Por quê? Como essa tecla é X e Y, e o X é o primeiro e o Y é o segundo elemento, depois vem o Z, vem o T, como eu falei para vocês. Essa tecla só vai alterar o primeiro e o segundo. Tu quer botar o primeiro para o segundo e o segundo para o primeiro. O terceiro e o quarto elemento que você registrou, automaticamente ela registra, não vai mudar, tá? Então, as pessoas me perguntam, professor, para que essa tecla X maior, menor, né, ali, Y? É por quê? É porque ela está alternando os números da primeira e segunda da memória. Só esses dois, tá? Vamos começar a fazer aí, para entender isso aí na prática, que é importante, tá? Porque assim, ó, às vezes eu preciso fazer um cálculo financeiro, eu tenho que buscar um número que me dê um resultado, e eu não consigo encontrar. Então, isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. Desliga a calculadora de vocês. Vamos digitar o número 2. Ele passa para a posição 1. Ao acionarmos a tecla Enter e digitarmos o número 8, este passa a ocupar a primeira posição. E o 2 automaticamente passou para a segunda posição. Tá? Acionando a tecla Enter e digitando o número 6, o 6 passa a ocupar a primeira posição. O 8 é a segunda e o 2 é a terceira. Acionando a tecla Enter e digitando o número 7, o 7 passa a ocupar a primeira posição, o 6 a segunda, o 8 a terceira e o 2 a quarta. Agora, já que fizeram isso agora, o que eu quero que vocês façam? Acionando-se a tecla R com a flechinha, terceira linha, terceira coluna. Tá? Há uma mudança nas posições. O 6 que estava na segunda posição passa a ocupar a primeira. Tá? Porque se você fizer daquela maneira que eu falei, digita o 2, depois Enter, o 8, Enter, e assim por diante. O 6, Enter, o 8, Enter, tá? E você vai apertando no R, você vai ver que há uma mudança nas posições. O segundo que estava na segunda posição passa a ocupar a primeira. O 8 a segunda, o 2 a terceira, o 7 a quarta. Porém, mantendo a sequência anterior, se ao invés de acionarmos a tecla R, acionarmos a tecla, como eu falei, X, maior ou menor, Y, somente haveria troca entre os elementos da primeira e da segunda. Isto é, o 6 que estava na segunda passaria para a primeira e o 7 que estava na primeira passaria para a segunda. Ou seja, eu quero buscar elementos lá, R. Eu quero trocar o elemento da primeira para a segunda. É a tecla do X que eu falei para vocês ali. Ok? Isso é mais para buscar memória. E assim, ó, como é um curso rápido, gente, né, um workshop um pouco rápido, é importante eu falar isso para vocês, tá? Mas não se preocupe que eu vou deixar os slides para vocês aí ir treinando rapidamente, tá? O que é esse registradores de uso geral? Como o próprio nome diz, é um tipo de memória usado para arquivar dados. Quem utiliza a calculadora comum conhece esse tipo de registrador. A tecla mais, menos, igual, memória. A HP12C possui 20 registradores, pessoal, disponíveis, mas apenas os registradores 0, 1, 2, 3 e 4 aceitam acumulação, ou seja, mais de um número. Nos outros, apenas um dado pode ser arquivado. Ok? Vamos para a nossa parte, que é matemática financeira, que é o que vocês estão esperando, eu sei disso. Tá? Só que não tinha como eu fugir, para que vocês conhecessem um pouco mais da HP de vocês. Quando eu trabalho com a financeira, com a HP financeira, tá? E eu aqui vou utilizar algumas teclas da financeira. Quais são essas teclas financeiras? É o N, o I, o PV, o PMT
e o FV, onde o N ele representa o número de períodos remunerados em função da unidade da taxa. Ou seja, o N é o período. O I ele representa a taxa de juros, que remunera o capital por certo período, e utilizado na forma percentual. Pois a HP12C internamente já faz a transformação para a forma unitária, isto é, efetua a divisão por 100. Por que eu falei isso? Porque quando você faz um cálculo algébrico, ou seja, com a fórmula, você tem que dividir sempre a porcentagem da taxa por 100. Na calculadora HP, gente, não é necessário, voltando lá, refrisando, se você fizer o cálculo pela HP12C usando fórmula HP12C. Não precisa dividir a taxa por 100. É só colocar 2%, 2i. Se for na algébrica, tu vai ter que dividir 2 por 100, tá? Para colocar na fórmula lá, na escrita, na algébrica, que o professor vai dar para vocês, tá? O que é esse PV? Ele representa o principal, alguns chamam de capital, ou também conhecido como valor presente. Então, ele pode vir com esses 3 termos, tá? No caso, representado por PV, presente volume, tá? O que é o PMT? É o valor de cada compromisso ou prestação de uma série uniforme em cada período. A série uniforme poderá ser postecipada ou antecipada. No caso representado por PMT, tá? Periodic Payment, ou seja, é as prestações. Eu quero calcular prestações, PMT. Eu quero calcular o capital, PV. Tá? Quero calcular o valor futuro, ó, que é o próximo, é o FV. O valor futuro, tá, é representado pelo montante, conhecido também como valor futuro. No caso, representado pela letra FV. Futuro evolui. Tá? Atenção! Este curso de extensão não fará comentário sobre as memórias de programação e memórias de estatística, que são maravilhosas. Quem sabe outro workshop eu possa estar falando para vocês. Tem memórias de programação na calculadora, tá? Que é bem interessante, e memórias de estatística, mas não tem como, porque o curso ele não tem esse tempo hábil, tá? Como eu vou proceder para limpar a calculadora? É importante fazer a limpeza da calculadora, tá? De dados, gente. Porque ela, como está na memória, se você não faz a limpeza, automaticamente ela pode buscar aquele número que você não precisa, tá? Para limpar toda a calculadora HP12C, devemos pressionar a tecla FCLX, pessoal. Ela limpa tudo, exceto a memória de programação. A tecla CLX, ao ser pressionada isoladamente, limpa apenas os dados contidos no visor da calculadora, sendo muito útil para a correção de dados durante uma operação. Cara, eu errei o número. Era 12, eu coloquei 22. Vou ter que começar todo o cálculo, professor? Não precisa. Você aperta só a tecla CLX. Ela apaga o número que está no visor, não o que já foi digitado. Quando você aperta a tecla FCLX, aí sim ela vai apagar, ou seja, todo o procedimento que você fez até aquele momento. Deu para entender essa ideia? Pessoal, comente lá no Então, chat. Pode falar. o professor, então, no caso aí da CLX, é para quando, exemplo, eu quero começar uma conta do zero. Aí eu aperto F, o fim e o CLX. Assim, ó, o FFIM CLX, ele serve para funções financeiras, tá? Sim. Como eu falei. E para memória, FLX. Eu sempre aperto tudo. F, fim, CLX. Porque Uhum. automaticamente ela vai apagar tudo. Ok? Ok. E também é importante é o seguinte, eu coloquei um quadrinho aqui, algumas funções específicas também, ó, para vocês depois verem em casa com calma. CLX apaga os valores do visor, tá? Tá ali agora. O FF Clear Reg limpa a memória de armazenamento de dados, os registradores financeiros, estatístico, a pilha operacional e o visor. F Clear Reg apaga tudo. Olha bem que eu estou apertando, gente, a tecla F. A tecla F é dourada. Então, automaticamente, eu estou apertando as teclas que estão em cima. Pode ver, F, tá? Ela vai apagar. E F que fim, ou seja,
O F e aquela parte que é o X ali, tá? Menor do que Y, o que que acontece? Ela vai apagar a financeira. Porque às vezes tu esquece de apagar a financeira. Tá? Então, a F clear fim, você está falando financeiro. Vai apagar todo o cálculo financeiro que você já fez na memória. Então, por isso que tem que saber entender bem a calculadora. Porque se tu aperta só F clean reg, ela vai apagar os financeiros, estatístico, ela limpa a memória. Só que o F clean fim, ela limpa os valores contidos nos registradores financeiros, que é o N, o I, o PV, o PMT, o FV, tá? É bom, é importante saber essas teclas aí, ok? E o F clean somatório apaga todos os registradores estatísticos, pessoal. Eu estou fazendo alguma coisa estatística. Eu apago apertando essa tecla. Se eu quero apagar da memória, tá? Tudo que eu coloquei na memória de programação, F clear program, vai apagar toda a memória da calculadora de programação. Então, vocês estão vendo que não é um simples apagar. Cada tecla tem a sua especificidade. Então, se eu quero apagar o financeiro, é uma coisa. Se eu quero... Porque tem muita aluna assim, professor, errei. Vou ter que fazer todo o cálculo de novo? Quer dizer, eu errei esse número, digitei errado. Não precisa. É só apertar CLX. Vai apagar só o do visor que está ali, que você acabou de digitar. Não precisa começar novamente. Tá? Agora, como que eu faço para colocar um sinal de negativo numa calculadora HP? Como proceder para trocar o sinal de um número na HP? A tecla CHS, Changing, é utilizada após a introdução de um número para trocar o seu sinal. Exemplo, digite lá 1250 e aperte CHS. Não esqueça de apagar tudo. F, fim, reg. Tá? 1250 e aperta CHS. Ela vai transformar o número para o negativo. E se eu apertar novamente CHS, ela vou retornar a um número positivo. Então, se eu quero um número negativo ou um número positivo, é só eu clicar na tecla, ok? Como armazenar o número e recuperar da memória? Isso aqui é muito bom, tá? Eu tenho, tá, 20 armazenamentos na memória. Tá? A HP ela guarda números em memórias denominadas registradores e distribuidores de acordo com suas funções financeiros, armazenamento e estatístico. Destacamos a seguir os registradores armazenamentos. Os números de registradores de armazenamento são 20. Eles são colocados de R0 a R9. Registradores, ou seja, de 0 a 9 e de R.0 a R.9. Registradores de 0 a 0.9. Como assim, professor? Vamos ver o seguinte. Como guardar um número na memória? Vou ensinar vocês que é importante. Tá? Digite o número a ser segurado, aguardado e pressione a tecla Stop, seguida do registrador desejado. Tá? Se eu quero guardar um número na memória, eu digito o número a ser guardado e pressiono a tecla Stop, seguido do registrador desejado. Tá? Exemplo. Eu quero guardar, apaguem tudo que vocês fizeram até agora, peguem o número 27, como está no exemplo. Digitem, aperte Stop. E depois o 1. O número 27, ele será guardado na memória 1. Tá? Depois eu vou ensinar vocês a voltar para buscar esse número. 60. Vamos agora gravar o 60. Aperta Stop. Por que eu quero ponto 4? Porque eu vou guardar na memória ponto 4, porque são 20 armazenamento. Se ela vai de 0 a 9, para os outros é ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, que ela vai dar mais 10 registradores. Tá? Ou seja, o número 60 será guardado na memória 14. Por quê? O ponto significa o quê? O 1 que está guardando na memória, ponto 4, 14. Tá? Observação. O número de memória disponíveis é influenciado pela quantidade de programas contidos na calculadora. Contudo, sempre estarão disponíveis 7 memórias para uso. Tá? Vão ser sempre 7 memórias. Deixa eu ver se alguém falou comigo no site. Tranquilo, professor. Ok. Para você saber o número de memórias disponíveis para uso,
pressione G9. Olha que interessante. Ela diz para você quantas memórias você já usou. Olha que legal. Se você vai pressionar a tecla G9, se a calculadora não contiver nenhum programa, aparecerá a indicação P08R20 no visor. Tal indicação demonstra que a calculadora possui 8 passos de programação tomados, padrão da máquina, e estão livres para o uso os 20 registradores. Poderíamos ter a seguinte indicação, P22 e R18, ou seja, 22 passos de programação sendo usados e 18 registradores de armazenamento disponíveis. Tá? A HP12C possui capacidade de 99 passos de programação, sendo que cada memória, quando necessário, é convertida em 7 novos passos de programação. Ou seja, se estás num cálculo matemático financeiro, tu quer saber em que posição você está, qual a sequência, tu pode apertar no G9. Automaticamente vai aparecer para você o quê? Quantos passos você já fez e quantos você já registrou. Olha que interessante. Tá? Vamos exemplificar. Capacidade máxima de programação são 99 passos. O padrão interno da calculadora são 8 passos de programação, sem interferir na quantidade de memórias disponíveis. Cada memória pode ser convertida em 7 passos de programação. Número de memórias possíveis de serem convertidas em passos, ou seja, 13, pois 13 vezes 7, 91. Total de memórias disponíveis a qualquer momento, 7, ou seja, de 0 a 6. De 0 a 6, vocês vão ter 7 memórias, tá? Disponíveis. Isso fica mais tranquilo agora. Para vocês agora, toda aquela parte ali, tá? Vamos ver então. A tecla RSL serve para reclamar os valores armazenados. Reclamar é buscar, tá? Nas memórias, trazendo-as para o visor. Assim, ao pressionar a tecla RCL1, sua HP12C aparecerá o número 27, que havia sido armazenado na memória 1, e pressionado RCL.4, será trazido para o visor o número 60, que está guardado na memória ponto 4. Tentem fazer lá para mim e ver se dá certo. Vocês registraram lá para mim, não registraram? Quem não registrou, registra lá. Apaga tudo e bota lá 27 stop 1 e depois 60 stop ponto 4. Por gentileza. Se fizeram isso, apertem agora RCL1, tá? Meu deu Por certo aqui. gentileza. Deu certo? Sim. Isso. Aperta aí RCL.4. Voltou o 14? O 60, perdão. CL.4. Sim, 60. Isso! Por quê? Porque ela automaticamente ela vai buscar o que você registrou. Então, por exemplo, eu posso registrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, se eu quero registrar mais, eu posso botar ponto 1, ponto 0, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8. E eu só não tenho que lembrar aonde eu guardei, né? Porque eu não posso digitar também tudo e não lembrar o que eu estou calculando. Então, essa é a ideia de armazenar stop e buscar RSL. Tá? Professor, Pois nesse não? caso aí, essa questão de armazenamento aí seria bacana, exemplo, para você usar ele se, vamos colocar assim, que durante o ano você está guardando um dinheiro, aí durante o ano essa taxa era de 0,55. Passou o próximo ano, ela foi para 0,35. Então você tem que fazer o primeiro cálculo, que é o primeiro ano, né? Que é os 12 meses, e depois você tem que fazer um novo cálculo. Aí depois é o bom disso aí que você pode pegar o primeiro cálculo que você fez e o segundo e juntar ali para saber quantos de juros você está pagando ou quantos você está ganhando. Isso, esse é Muito uma bacana, estratégia. gostei demais. E isso, cara, é assim, ó, é interessante também que essa é uma maneira de fazer, mas também tu consegue fazer a variação da taxa. Tu podes pegar quanto ela variou. A calculadora científica, a calculadora HP12C, gente, tá? Ela é maravilhosa. Isso aqui é só um pedacinho. Eu estou botando o mel na boca de vocês, tá? Mas ela é uma coisa muito interessante, tá? Para lidar. Depois que você aprende, você não quer mais largar, tá? Agora, eu quero zerar os registros de armazenamento. Para zerar um único registro de armazenamento, simplesmente armazenar o valor 0. Tá?
não é necessário zerar um registro de armazenamento antes de armazenar um dado novo. A operação de armazenamento automaticamente zera o registro antes de armazenar o dado. Para zerar todos os registros de armazenamento de uma vez, incluindo os registros financeiro, pilha, e o registro, tá? LastX, que é aquelas sequências, aperta a tecla F, clean, reg, tá? Essa operação também zera um mostrador. Ou seja, eu quero zerar toda. F, clean, reg, tá? Todos os registros de armazenamento também são apagados quando a memória contínua é reinicializada. Atenção! Fcleanreg não é programável, ou seja, você tem que fazer manualmente. Agora, vamos fazer uma jogada aí. Aritmética com registro de armazenamento. Só os registros RO, AR4 podem ser usados para esse tipo de operação. Tá? Vamos lá, exemplo 1. Apague toda a calculadora ffinreg, tá? Vamos lá. Armazene o número 50 no registrador 4. Como que eu armazeno no registrador 4? Está aqui no cantinho. 50 estoque 4. 50 estoque 4. Registrei ele no 4. Some mais 30 no registrador 4. Eu vou fazer 30, tá? Stop para guardar. Um mais e vou somar com 4. Ok? Subtraia 20 do registrador 4. Multiplique por 2 o valor contido no registrador. Vamos lá. Vou dar um tempinho e coloca no chat se conseguiu. Não esqueça de botar a calculadora RPN. Quem está no AUG, né? F, lá no CHS em cima. Conseguiram? Vamos ver aqui no chat. Ah, Adriano, o pessoal da Anima está gravando. Então, acredito que depois eles vão disponibilizar para vocês, ok? Mas eu vou deixar o meu contato aqui. Eu vou estar disponibilizando esses slides para vocês, ok? Conseguiram, pessoal, aí? O resultado, ele vem sozinho, ele vem automaticamente ou eu tenho que apertar alguma outra tecla aqui no final? Não, Porque eu fiz o automaticamente. 2, eu coloquei assim, um 2, stop, vezes o 4 no final, né? Aí eu tô Tá. vendo aqui que tem a resposta 120, mas o que que eu tenho que teclar? Eu tenho que apertar alguma Não, dessas? não. Automaticamente. Então, pera aí que eu fiz alguma coisa errada. Ok, garoto. E aí? Conseguiu? Vamos ver Tá aqui. quase, tá quase, pera aí. Mais 4. Ah, falaram que fica disponível no YouTube, no canal do Projeto Acolher. Muito bem, obrigado. Então, eu quero pegar vocês. Preste atenção. Preste atenção. Eu fiz de pegadinha essa aqui. Preste atenção. Olhem bem. Vocês não estão trabalhando com a calculadora científica, calculadora HP12C? Vocês não estão trabalhando com modelo RPN reverso? A operação tem que ser no final. Então, por exemplo, 50 estoque 4, 30 estoque 4 mais, 20 estoque 4 menos, 2 estoque 4 vezes, daí vai dar a resposta.
Fiz para ver se vocês Ah, estavam... Ah, garoto! Fiz para ver se vocês estavam prestando atenção. Sempre a operação é no final. a gente foi na emoção, professor. Ah, garoto, Dá eu os sei, contos eu aí que nós sei. fomos na emoção. Não, mas é bom, é bom. Eu faço para dar uma lembrada aí. Tá Faz todo mundo novamente lá para mim. emocionado. Ah, garoto. Vê se ficou lá. Top 4 mais 20. Comenta lá no chat, pessoal, se conseguiu fazer agora. Fechou, garoto? Agora sim. Ah, Aí sim. muito bem. Sempre a Tá doido. operação em RPN, reverso, é sempre no final, tá? Eu fiz mesmo para vocês lembrarem ali todo esse processo, tá? Temos o exemplo 2 aqui, mas é o mesmo, devido ao tempo eu vou passar, tá? Que eu acho importante explicar algumas teclas. Eu vou explicar só uma de cada para nós tentarmos aqui, depois vocês pegam o slide e tentem fazer. Dentro da matemática financeira, tem os juros compostos, que eu vou trabalhar com potência, tá? Que é juros sobre juro, que é a exponencial. Então, o que acontece? Eu preciso usar uma tecla chamada, tá? De potenciação, que é y elevado a x, ok? Por que eu estou ensinando essa tecla? Porque quando eu faço cálculo algébrico com fórmulas da financeira, eu preciso saber elevar um número, por exemplo, 1 mais a taxa elevada ao período. Eu preciso elevar o período. Então, esse elevar o período é potência, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço esse cálculo do primeiro cálculo de potência, tá? 3 elevado à quarta potência. Eu vou ensinar vocês aqui, ó, devido ao tempo. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Olha que interessante. Apaguem toda a calculadora, né? F, fim, reg. Como que eu faço aqui, ó? 3 elevado à quarta. Eu aperto 3, Enter, 4 e elevo a potência, que é o y elevado a x. Ele está à esquerda na primeira coluna, na segunda linha. Vê se vai dar 81, por gentileza. Fechou? 3, entre 4. 81. Muito bem. Por que o professor está trabalhando isso com vocês, o básico? Porque quando eu faço fórmula financeira em juros compostos, eu levo o período na potência, tá? Por isso que é exponencial. Ou seja, eu tenho que trabalhar com isso aí. Outra coisa que pode aparecer também, número com vírgula é a mesma coisa, 1,60, enter, 12 eleva. O que eu quero que vocês prestem atenção? É nesse exemplo aqui, ó, do 4 da terceira linha. 4 elevado a 68 sobre 360. O que significa? Eu tenho uma potência que é uma fração. E uma fração é uma divisão. Porque 68 sobre 360 é a mesma, falar a mesma coisa que dizer que 68 dividido por 360. E como que eu faço uma potência com expoente fracionário? Que pode acontecer na ideia de matemática financeira, período fracionário. Claro que se eu faço, novamente, repetindo, se eu faço direto com a fórmula financeira, não é necessário, tá? Então, como que eu faço, pessoal? Como tem dividir, esse dividir tem que aparecer na potência. Então, olha como fica. 4 enter, continua a mesma coisa. O 68, que é o primeiro elevado ali, né, que é o numerador, enter. O 360, que é o denominador, dividido, tá? Tá dizendo que os dois são divididos. E eu aperto a tecla do YX, ou seja, da potência. Façam por gentileza. Vê se não vai dar no visor. 1,299339. Fechou? Vê se consegue lá. Falem no chat para mim se deu tudo certo. Conseguiu lá, amigo? É o Ricardo, né? Isso. Beleza, É, garoto? como o meu tem só duas casinhas que eu coloquei aqui, então o que ele fez? Ele compactou o número. Então ele Muito, ficou 1,30. muito bem. É isso que eu falei. Ele faz o arredondamento. Agora, se tu queres mais casa, tu não precisa pagar a calculadora, tá? Só aperta no F9. Aperta lá.
Vai aumentar o 7, número de casa. 9. Sim, agora deu o número certinho que está lá. Isso, garoto. E aqui embaixo tem outros exemplos, tá? Que vocês podem depois utilizar durante aí a caminhada de vocês, tá? Aqui tem uns Ok. exemplos também que depois vocês podem fazer, tá? Na calculadora tem um número inverso, tá? Que utiliza muito na hora de fazer cálculo algébrico na matemática financeira, tá? Como que eu faço o inverso de um número, tá? É só apertando a tecla 1/x. Ela vai dar o inverso do número, tá? E sempre vai dar ali com vírgula, tá? Então, por exemplo, o inverso de 4, tá? Então, aperta 4 e aperta a tecla 1/x, tá? Ela está na segunda coluna, na segunda linha da esquerda para a direita. 0,25. Muito bem, está aqui, ó. Tá? E aqui tem mais alguns exemplos também para vocês. Raízes, a mesma coisa, tá? Por exemplo, calcule a raiz quadrada de 1024. Aperta 1024, o G e a raiz. Por quê? Porque a raiz é em azul. Então, aperta ali, vai dar 32. Calcule ali para a gente. Deixa eu achar ela aqui, peraí. Muito bem, ela está na primeira coluna da esquerda para a direita, na segunda linha. Conseguiu? Primeira coluna? Isso. Na Ah, segunda tá. linha. Em azul. Então, tá. Então ele é do YX lá. Isso. E por quê? Porque a operação inversa da radiação é a potência, da potência é a radiação. Correto. Aí Muito tá bem, dando garoto. 32 e os nove números lá, mas é porque eu tinha colocado, né? Então, se eu colocar aqui F0, aí causa os 32. Isso. O vírgula 00 depois da vírgula não tem valor, então não tem problema, tá? Ok. Ah, vamos para a próxima aqui. Estou tentando passar rapidamente. Aqui tem mais alguns exemplos para vocês praticarem, tá? Eu vou deixar alguns exemplos aqui de logaritmo também, tá? Outros exemplos para determinar o logaritmo, para o Leperiano para vocês, tá? O fatorial. Deixei mais alguns aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Mais alguns. Aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Aqui eu tenho um exemplo de correção de um cálculo errado, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no slide também, vocês podem. Ele está muito bem explicativo, o slide, tá? Ele passo a passo, cada etapa, eu cuidei para colocar para vocês. E faturamento, ó, tá? Algumas ordens, tá? Para vocês calcularem aqui número elevado, tá? Potência. Outras fórmulas também, ó, parte fracionada, parte inteira, que é muito importante vocês estarem trabalhando com isso aqui, tá? Desfazer, cálculos, é muita coisa para vocês estarem fazendo aqui, ó. Cálculo aritmético eu botei, função de porcentagem, tá? A porcentagem de um número é diferente da variação de um número, a porcentagem, tá? Aqui também, ó, deixei várias para vocês aqui. Vamos fazer essa daqui, ó. Esse exemplo aqui, apaguem todos lá para mim. Calcula 25% de 2.500. Na calculadora, tu vai apertar 2.500, Enter, 25%. Automaticamente. Deu quanto? 625. Beleza. É automático, não precisa dividir. Ali em cima, eu coloquei até um exemplo, se for um cálculo algébrico, tá? 25 dividido por 100, porque tem que dividir sempre a porcentagem por 100, e multiplico pelo número inteiro ali, pelo número que tem ali, tá? Na calculadora HP não precisa, ela automaticamente calcula para você. O segundo exemplo que eu tenho aqui é, o preço de uma mercadoria é 2.000, em promoção. Ela está com desconto de 5%. Qual o valor do produto da nova mercadoria? Ou seja, quando ele fala em desconto, ele vai dar menos. Ou seja, no final da operação, é só apertar menos. Ele calcula automaticamente. Tu aperta 2.000, Enter 5% e menos.
quando fala em desconto, é no final, é apertar menos. Tente fazer lá para ver, por gentileza. Fechou? Conseguiu, Ricardo? Pera aí, porque eu estava anotando aqui, eu não peguei. Não tem Eu tô problema. anotando aqui a porcentagem aqui para mim não esquecer. É o que eu mais Ah, mexo com isso. ok, garoto. E o pessoal do chat lá, tá tudo certo? Fechou? Ó, então, enquanto o Ricardo faz ali, é o seguinte, pessoal. Eu tenho mais slides ali, tá? Eu ia trabalhar juros simples, juros composto. Não vai dar tempo suficiente, porque não tem como eu fugir dessa parte teórica da HP, tá? Como eu dou curso da HP, eu sempre friso, né? Priorizo em iniciar explicando o HP12C, não ir direto para cálculo financeiro, porque eu tenho que conhecer o instrumento que eu estou lidando, o equipamento que eu estou lidando, né? Então, quem sabe, né, a gente possa estar aí organizando um novo curso. Eu também estou dando um curso de extensão de HP12C, o pessoal está gostando bastante, tá? Abriu as inscrições no início do semestre, então acredito que sempre vai estar abrindo esses cursos de extensão aí. Então, quando for um curso de HP, tentem fazer lá, é bem interessante. Hoje eu só dei assim, ó, um início para vocês, devido ao tempo, tá? Mas, Ô, professor, a oi, questão de número de extensão aí é o seguinte, o curso aí. Parece que, exemplo, né, no meu caso que eu falo, parece que abre agora, com 10 minutos acabou. é porque